no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 5 a seguir. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, após eles, e quando ouvis de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, adoramos ao Teu nome, glorificamos a Ti, por a porta da Tua palavra, para que cada um possa ouvir, possa entender, e os Teus propósitos sejam estabelecidos nesta noite. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga a luz e o entendimento de cada um, e abençoe de uma forma especial, para a glória do Teu nome, Pai. Nós glorificamos a Ti, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Glórias ao Senhor. Eu quero falar um pouco sobre profecias, especificamente as profecias do princípio das dores. Amém? As profecias do princípio das dores. Jesus falou sobre elas. O texto que nós lemos, nós temos algumas profecias proferidas pelo próprio Jesus em diálogo com os seus discípulos. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos essas que deveriam acontecer. Amém? Então nós encontramos nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, a repetição dessas profecias. Jesus proferiu ali no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, ou Sermão Profético, Jesus proferiu várias profecias com relação ao fim, ao princípio das dores. E essas profecias relacionadas ao princípio das dores, eu quero trazer ênfase para a nossa meditação nesta noite, algumas dessas profecias, apenas algumas delas. Amém? Para que possamos refletir um pouco. O que é uma profecia? Talvez você não saiba ainda mais. Profecia é a declaração ou previsão de um acontecimento futuro. Profecia é uma revelação divina para o futuro ou para o presente também. Profecia pode ser classificada como predição divina, mensagem ou aviso de Deus às pessoas. Também profecia pode ser classificada como inspiração moral e conhecimento do futuro. Amém? Isso é profecia. É revelar através de um profeta, através de um ministro, revelar algo que ainda está por vir, algo futuro, algo que ainda vai acontecer. E Jesus, ele no Sermão do Monte, Jesus, ele proferiu muitas profecias. Muitas profecias ele profetizou, e eu quero destacar aqui algumas delas para
a nossa meditação. Nos versículos 5 e 6, Jesus diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, Jesus disse: quanto a estas coisas que vocês estão vendo, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus está dizendo ali? Ele estava diante do templo, obviamente foi naquele mesmo momento, naquele mesmo culto em que a viúva entregou a sua oferta. Lembra que eu preguei isso alguns dias atrás? Então, ali estava muita gente, muitos ricos, né? Ricos e pobres, estavam ali para levar as suas contribuições no templo. E a Bíblia diz que era um momento em que tinha muita gente em Jerusalém, o templo estava lotado, e o templo era o orgulho dos judeus. O orgulho dos judeus era o templo, o grande orgulho dos judeus. Então Jesus, sabendo desses detalhes, ele profetiza para aquele povo. Jesus dizendo: olha, vocês estão vendo isso? Eu acredito que Jesus, ele estava dentro do templo ou fora do templo, que ele aponta para o templo e diz assim: olha, vocês não estão vendo isso? Tudo adornado, tudo muito bem ornado, tudo contendo muito ouro, esbanjando de muita riqueza. Tudo isso aqui, virão dias em que tudo isso aqui será derrubado e não ficará pedra sobre pedra que não seja revirada. Jesus estava profetizando com relação à estrutura do templo em Jerusalém. E Jesus profetiza sobre isso, os judeus ficaram irritados, a liderança ficaram irritados com Jesus, questionaram ali, houve um bate-boca, e Jesus disse isso Jesus falou antes que a geração de sua época passe, o templo, o orgulho dos judeus seria destruídos. Agora preste atenção aqui, quando que essa profecia se cumpriu? 70 depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, o imperador, que era Tito, ele mandou destruir o templo, assim como Jesus havia profetizado. Então perceba que a profecia com relação ao templo, ela levou 70 anos para se cumprir. Quem sabe, durante muito tempo, muitos zombaram, zoaram, como nos dias de Noé, lembra? Ei, esse velho está ficando doido, como assim que vai chover? E os anos estão passando, e Noé continuou pregando a mesma mensagem, que o dilúvio viria. E nesse mesmo contexto, que as pessoas também ficaram indagando, porque o templo era uma riqueza, uma suntuosidade, algo orgulho da nação judaica. E de repente, Jerusalém foi cercada, 70 anos depois dessa profecia, Jerusalém foi cercada pelos romanos, cercou a cidade de Jerusalém, e o imperador ordenou que Jerusalém fosse queimada. Colocaram fogo em Jerusalém novamente, por várias vezes ao longo da história de Israel. Jerusalém foi destruída, foi queimada e depois reerguida novamente. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Jerusalém. Porque Deus tem uma aliança com o povo judeu. Deus tem uma aliança com o seu povo, e jamais o Senhor vai se afastar dos judeus e deixar de cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Então nós encontramos Jesus profetizando a destruição do templo, e 70 anos depois nós observamos essa profecia se concretizando de uma forma assustadora, onde o cerco a Jerusalém, que restou apenas
o muro das lamentações que está lá até hoje. Apenas o muro das lamentações. E Jesus anunciou essa profecia. O povo foi disperso, perdeu o centro religioso, que era o templo, onde aconteciam os rituais judaicos, e hoje os judeus se concentram nas sinagogas e nas suas casas, cumprindo os jejuns, as orações e a leitura da Torá, esperando a reconstrução do templo até hoje. E nós sabemos que existe uma profecia bíblica também da reconstrução do templo. Amém? Existe uma expectativa da reconstrução do templo novamente. Mas entenda uma coisa, até hoje, os judeus foram dispersos e eles retornaram novamente em 1945, onde Israel foi estabelecido como uma nação, porque desde então estava desolada. Israel foi estabelecido novamente, é o país mais novo que existe na face da terra, e também o país mais rico e mais poderoso que existe na face da terra. Em proporção, Israel é o lugar onde tem a maior quantidade de bilionários do mundo. Israel ganha de qualquer país do mundo em proporção, porque Israel é muito pequeno, muito rico, né? Próspero financeiramente. Escute uma coisa aqui: os jejuns, as orações, e a leitura da Torá. Até hoje, o povo judeu, eles leem uma porção da Torá todos os dias. Leem uma porção da Torá, e no Shabat, que é no sábado, eles fazem um cerimonial em suas casas, né? Eles não trabalham e fazem um cerimonial em suas casas. E qual é a memória? A reconstrução do templo. Eles estão pedindo a Deus que o templo seja reconstruído para que eles possam adorar a Deus no templo. Você entendeu? Diga amém. Então existe essa expectativa de adoração do templo para a nação judaica. Qual é a nossa expectativa com a igreja? O arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aguardando a igreja ser arrebatada. Agora escute aqui, muitos não acreditaram no que Jesus havia dito acerca do templo. Mas de fato, 70 anos depois, aconteceu conforme profeticamente Jesus anunciou. Agora veja bem, existem outras profecias além do templo que nós encontramos nos textos sagrados, no Sermão do Monte. Jesus fala da profecia do esfriamento. Em Mateus, fazendo uma ponte homilética para o texto que nós lemos de Lucas 21, em Mateus 24, versículo 13 e 14, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então perceba que essa profecia é de um esfriamento no fim. Você entendeu? Diga amém. É interessante que nós fomos alertados por Cristo que haveria um grande esfriamento espiritual nas pessoas, nos crentes, quando se aproximasse o princípio das dores, né? As profecias do fim nos avisa que o esfriamento espiritual iria acontecer. As profecias do esfriamento deviam fazer o quê? Alertar as pessoas. Não seria a lógica isso? Seria o óbvio, seria o quê? Sermos alertados com as profecias do esfriamento, deveríamos ser alertados. Sim ou não? Mas o que é que as pessoas fazem? Elas desanimam. Elas desanimam, pastor Doido, porque o outro desanimou. Estou desanimado porque fulano, cicrano e bertrano desanimou também. Escute uma coisa, Jesus está às portas. Quantos acreditam assim? Jesus está voltando.
Nós estamos vivendo numa atmosfera da vinda de Jesus. Por que eu digo isso? Falo com muita ênfase, porque todas as profecias, absolutamente todas, eu vou citar apenas algumas delas, mas todas as profecias a respeito do princípio das dores, elas já se cumpriram cabalmente. A única profecia que falta se cumprir é o arrebatamento da igreja. Então existe uma única profecia, uma única promessa, que nós estamos aguardando o cumprimento, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia! Bendito seja o Deus eterno para sempre. Então nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. É a única profecia que falta cumprir. Então veja bem, se nós estamos nessa expectativa, e Jesus no sermão profético, ele disse que o amor de muitos se esfriaria. Ao invés disso, muitos desanimam junto com os desanimados. A verdade dessa profecia fica mais intensa a cada dia. Mas é isso mesmo, não existe uma outra coisa que deveria acontecer nos tempos do fim. O que deveria acontecer nos tempos de fim? Muito desânimo. Diga comigo, muito desânimo. Isso não deveria ser um assombro para mim e para você que conhece a Bíblia. Isso deveria ser um alerta, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então isso deveria ou deve servir para nós nos avaliar. Como é que está o meu amor para com a obra de Deus? Como é que está o seu amor para com a obra de Deus? Isso deveria nos alertar, essa profecia, ela deveria nos alertar para que possamos nos reconectar com Deus, para que possamos buscar a Deus, para que possamos nos unir com Deus, porque Jesus está voltando, ao invés de desanimar junto com aquele que está desanimado. Eu estou desanimado porque eu estou vendo que todo mundo está desanimado, então isso também me desanima. Ei, você não conhece o que a Bíblia diz? Ei, você não leu o que disse Jesus? Ei, você está dormindo diante da profecia? Ou você acha que a profecia não vai se cumprir? Porque se Jesus proferiu, o próprio mestre proferiu, e eu não vou nem falar da ênfase de outros profetas, mas sim do próprio Cristo, se ele proferiu dizendo que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, então o desânimo do outro deve servir de alerta para você que Jesus está batendo na porta. Bendito seja Deus para sempre. Então o desânimo de alguns deveria ser gritar como um alerta aos nossos ouvidos, dizendo: olha, bem que Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Deveríamos estar visualizando essa falta de amor relacionada a essa profecia. E não desanimar porque o outro desanimou. Você entende? Alguém está comigo? Diga amém. Então nós fomos alertados ou nós estamos como aquela geração de antes de 70, depois de Cristo, que Jesus disse: olha, o templo vai ser destruído. Deram risada, fizeram zoeira, zombaram: que nada, esse profeta é de Baal. Disseram isso de Jesus, mas se cumpriu 70 anos depois. Nós não sabemos se Jesus virá hoje na madrugada, amanhã pela manhã, nós não sabemos, mas nós sabemos que ele virá. Glória a Deus. Ele virá, e ele vindo, ele irá arrebatar a sua eleita, a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ignorar essas verdades abre espaço para uma sentença divina. Se você ignorar o fato de que as pessoas que estão desanimadas, porque elas estão vivendo nessa influência dos últimos tempos, e a profecia de Jesus está se cumprindo na vida delas, se você ignorar isso, meu irmão, você abre espaço para uma sentença divina sobre a sua vida. Fulano está desanimado, porque Jesus disse
que o amor de muitos se esfriaria. Então, cuide-se para que o seu amor não se esfrie. Cuide-se. Busque a Deus, consagre a sua vida, estude a palavra, busque o conhecimento para que o seu amor não venha se esfriar. Glória a Deus. Porque fato é que o amor de muitos já se esfriou. Fato é que o amor de muitos já se esfriou, que as igrejas durante as semanas ficam cheias, abarrotadas. É assim? Querido, eu dirijo igreja há 17 anos, nunca vi isso. E há 17 anos eu prego dizendo essa mesma palavra. O amor de muitos está se esfriando porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Bendito seja o nome precioso do Senhor, que vive para sempre. As profecias sobre os escândalos. Meu Deus, eu vou terminar por aqui. O capítulo 24 de Mateus, versículo 10 e 11, Jesus diz assim, olha, nesse tempo, qual é esse tempo? Princípio das dores, amém? Jesus diz assim, olha, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha isso, Jesus proferiu no Sermão do Monte, há mais de 2000 anos atrás, que nos últimos tempos, o amor se esfriaria e os escândalos seriam cada vez mais palpáveis. Agora escute, aquele crente que é apenas crente, porque é crente, mas sem saber porque ele é crente, e nem sabe por que Jesus morreu na cruz, e nem sabe por que ele vai para a igreja. Aí ele pensa assim, meu Deus, olha o que fulano fez, meu Deus, essas coisas não deveriam estar acontecendo, e não era crente. Jesus proferiu acerca dos escândalos nos últimos dias. Você está assustado por quê? Você entende comigo que nós não devemos nos assustar com os escândalos que estão acontecendo? A Bíblia diz o quê? Ai daquele de onde provém os escândalos. Aí nós precisamos tomar cuidado para que esse juízo divino não caia sobre nós, mas que os escândalos irão acontecer e cada vez numa intensidade maior. Querido, é assustador o que está acontecendo hoje. Eu te digo com certeza, 30 anos atrás não acontecia. Eu te digo com clareza, 30 anos atrás as pessoas tinham medo. Medo da Bíblia. Medo de ir para o inferno, lembra disso, pastor Joey? As pessoas tinham medo de ir para o inferno, tinham medo de ficar sem estar na comunhão com a igreja. As pessoas cumpriam uma disciplina na risca, sem questionar porque estava em disciplina, porque elas tinham medo de ir para o inferno, tinha reverência às coisas de Deus. Hoje, as profecias de Jesus estão se cumprindo ou não? Queridos, nunca visualizamos tanto escândalo como nós estamos visualizando hoje. E tem pessoas que ainda se colocam como o portador, né, o mensageiro, porque se acontece algo ali, o cara pega e divulga nas redes sociais, vai divulgando como que se fosse coisa de você ficar divulgando, contribuindo para a disseminação daquele negócio ali, né? Aí existe as profecias sobre os escândalos ainda assustam e afastam muita gente da igreja. Veja que esse efeito deveria ser o contrário, já que fomos avisados há tanto tempo antes. Ao invés dos escândalos afastar os crentes da igreja, deveria acontecer um efeito contrário. Por quê? Porque nós fomos avisados profeticamente que os escândalos viriam. Jesus disse isso. Amém?
Jesus diz, olha, os escândalos irão acontecer. E ao invés disso, nós estamos vivendo uma geração tão fraca, que eles não conseguem separar aquilo que de fato é santo e aquilo que de fato não é. Então as pessoas se escandalizam com os escândalos dos outros. Meu Deus, o que é isso? E o cara deixa de servir a igreja porque alguém que estava lá. Como assim que você vai deixar de servir a Deus, sendo que você foi avisado profeticamente que os escândalos iriam acontecer? Deveríamos se agarrar mais com Cristo, sim ou não? Deveríamos fortalecer ainda mais a nossa fé, sim ou não? Porque nós fomos avisados. Se você foi avisado de algo e algo vem acontecer, o que você faz? Olha, ainda bem que fulano me avisou, senão eu estaria na roça. Mas com relação às profecias bíblicas, as pessoas ignoram. Aí surgiu os escândalos, a pessoa deixa de ir para a igreja, irmã Rita, porque lá teve um líder, lá da igreja não sei o que lá, um líder traiu a mulher, adulterou, e andou de calcinha na rua de noite, acontecendo esse negócio por aí. O cara pega o carro durante um período do dia, ele é pastor, no outro período do dia, ele ia rodar a bolsinha. E a rede social está cheia disso daí. E muitos crentes deixam de servir a Deus por conta desses escândalos. Ei, esse efeito deveria ser contrário, pelo amor de Deus. Nós deveríamos nos agarrar ainda mais com as Sagradas Escrituras, porque Jesus, há 2025 anos atrás, já profetizou que os escândalos iriam acontecer no meio da igreja. Será que nós estamos amadurecendo com isso, ou nós estamos caminhando como crentes bebê, nenenzinho, né? Neném, precisando de comer papinha ainda. Escute uma coisa aqui. Esse efeito deveria ser contrário, porque nós fomos avisados. Nós fomos avisados há tanto tempo, foi nos dado tempo suficiente para nos preparar para viver esse cenário. Sim ou não? Nós recebemos tempo necessário para nos preparar para viver o que nós estamos vivendo agora ou não? Você acha que 2025 anos é pouco? Porque quando Jesus proferiu essas profecias, foi há 2025 anos atrás. Você acha que isso é pouco? A igreja não deveria estar preparada para isso, sim ou não? O povo de Deus deveria estar preparado para viver essas questões hoje. Ao invés de sermos crentes fracos que desanimam porque o outro escandalizou, porque o outro desanimou. Irmãos, pelo amor de Deus, a palavra de Deus nos chama a atenção. A palavra de Deus nos preparou para esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Se você estudar a Bíblia, se você tiver conhecimento, obter conhecimento das Sagradas Escrituras, você se tornará alguém preparado para sobreviver diante desse sistema, diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje. E a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar e nos preparar para isso. E não para que você se escandalize e recue e tire a mão, porque muita gente já tirou a mão, você percebeu? Muita gente já recuou, muita gente já ficou para trás, muita gente já desanimou. Por quê? Porque eles não entenderam a preparação das profecias. Você está comigo? Diga amém. As profecias, elas deverão nos alertar e nos preparar para viver o momento. Queridos, influências que arrastam multidões e depois revelam quem eles de fato são, e mais da metade daquela multidão que estava sendo seguido por eles, deixam de seguir e vão falar mal da igreja, vão sujar a reputação da igreja, porque o cara estava seguindo um ícone, e aquele ícone cometeu algo, meu
Deus, o que é isso? Aí o cara já abandona e fala mal da igreja. Olha aqui para mim, a igreja ela continua sendo a noiva de Cristo. A igreja continua sendo a noiva de Cristo. Aleluia. E o cenário profeticamente já foi preparado de antemão. Alguns é que ainda não entenderam. E outros não querem entender. E outros não fazem questão de entender. Deu para você classificar esses 3 grupos de pessoas aí? Diga amém. Uns não entenderam, outros não fizeram questão de entender. Você não quer nem saber de entender desse negócio. Como que nós vamos melhorar? Como que nós vamos lidar com essa situação? Você entendeu como é complexo o cenário que nós estamos vivendo hoje? Escute uma coisa, líderes que não estão comprometidos com o reino, mas apenas consigo mesmo, tipos de igreja, uma variedade delas, que assumiram uma forma dos últimos tempos. Os escândalos de hoje são diversos, mas nada disso deveria ser motivo de nos assustar. Eu vou finalizar. É todo tipo de igreja, do jeito que você quiser, hoje tem. Sim ou não? Do jeito que você quiser, hoje você encontra. E tem pessoas que ele vai, cada domingo ele vai em uma delas. Você é de qual igreja? Como é o nome do seu pastor? O cara dá risada, ele procura no bolso dele se inscreveu em algum lugar. Ele não sabe o nome do pastor, ele não sabe o nome da igreja, mas cada domingo ele vai numa igreja. Meu Deus, é assustador, mas deveria nos assustar? Não, porque nós fomos avisados. Nada disso deveria nos assustar. Eu vou melhorar a minha fala aqui. Nada disso assusta um crente maduro e conhecedor da palavra de Deus. Nada disso assusta. Então, quando eu ouço essas coisas, bendito seja o teu nome, Senhor, e ora vem, Senhor Jesus. Você entendeu o raciocínio? É isso. Quem tem conhecimento bíblico não se assusta diante desse cenário de apostasia e de escândalos que nós estamos vivendo, um após o outro, todos os dias. Querido, se você procurar, todos os dias tem um escândalo. E sabe o que é que muitas pessoas fazem? Procuram essas coisas para divulgar, repostar, para ganhar visualizações, pastor Joey. E fica tão envolvido nessas coisas que perde o compromisso com o reino, porque na cabeça dele a igreja é aquela coisa errada, a igreja é aquele camarada errado, a igreja é aquela coisa lá errada, a igreja é aquela coisa contaminada. Na cabeça dele a igreja é aquela coisa escandalosa. Ei, olha aqui para mim, a igreja continua sendo a noiva de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, continua sendo santa, eleita, aleluia, comprada com sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem está me entendendo, glorifique e exalte a este Deus eterno. Nada disso assusta a alguém que tem conhecimento nas Sagradas Escrituras, porque se isso não estivesse acontecendo, aí a Bíblia não seria a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que, se o Senhor Jesus profetizou, e a Bíblia diz, tem que acontecer em nosso meio. Esteja preparado para isso. Fique de pé, por favor. O capítulo 18 de Mateus, versículos 7 a 9, para mim encerrar, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, serem lançados no fogo eterno. Você entendeu a palavra de Deus? Diga amém. Então deixa aquele que é sujo continuar se sujando ainda. Capítulo 3 de Apocalipse. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Mas aquele que é justo, continue fazendo justiça, porque Jesus breve virá e não tardará. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Nós precisamos refletir no que tem nos assustado nesses últimos dias. Essa palavra é para você refletir no que tem te assustado nesses últimos dias. Meu irmão, faça uma análise. Se é algo que Jesus profetizou, descansa. Jesus está vindo te buscar. Descansa, porque Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Aleluia. Bendito seja o Deus eterno que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, não esqueça dela.